Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. E existe uma situação específica que revela esse mecanismo de forma surpreendente, porque algumas pessoas só começam a te respeitar quando você se afasta. Talvez você já tenha vivido isso. Quanto mais atenção, disponibilidade e esforço você oferecia, menos valorizado parecia ser. Suas opiniões eram ignoradas, suas mensagens recebiam menos importância e sua presença parecia ser tratada como algo garantido. Mas então algo muda. Você reduz sua disponibilidade, para de insistir, deixa de correr atrás e começa a direcionar sua energia para si mesmo. E, de forma quase inesperada, as mesmas pessoas passam a agir de maneira diferente. O respeito aparece, o interesse aumenta, a atenção retorna. Neste vídeo, você vai entender os mecanismos psicológicos que explicam por que isso acontece, como o comportamento humano responde à disponibilidade excessiva, porque a ausência pode alterar a percepção de valor social e como desenvolver uma postura emocionalmente equilibrada sem precisar implorar por reconhecimento. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. E o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você interpreta respeito, valor pessoal e comportamento social. Porque, muitas vezes, o problema não está na falta de valor que você possui, mas na maneira como as pessoas aprenderam a enxergar esse valor. Você já percebeu como algumas pessoas parecem te enxergar de uma forma completamente diferente depois que você para de procurá-las? É uma situação que confunde muita gente. Durante semanas, meses ou até anos, você demonstra interesse, oferece atenção, responde rápido, tenta manter a conexão viva e faz o possível para estar presente. Mas, em troca, recebe respostas frias, pouca consideração e a sensação constante de que está carregando sozinho o peso daquela relação. E então acontece algo curioso. Você se cansa. Não porque deixou de se importar, mas porque percebe que está investindo energia demais sem receber o mesmo de volta. Nesse momento, você se afasta um pouco. Para de insistir. Para de correr atrás. E, quase de repente, a pessoa começa a agir diferente. Ela manda mensagem, demonstra interesse, pergunta por você ou parece mais atenta à sua presença. A pergunta que surge é inevitável. Por que isso acontece? A verdade é que essa experiência mexe com uma dor silenciosa que muita gente carrega. A necessidade de ser valorizado. A necessidade de sentir que importa para alguém. Quando essa validação não vem, nosso cérebro costuma interpretar a situação como um problema a ser resolvido. É por isso que tantas pessoas aumentam ainda mais os esforços quando percebem distância, acreditando que mais atenção vai gerar mais reconhecimento. Mas, em muitos casos, o efeito acaba sendo exatamente o contrário. Quanto mais você tenta provar seu valor, menos ele parece ser percebido. E isso não acontece porque você não tem valor. Acontece porque existe um mecanismo psicológico muito presente nas relações humanas que altera a forma como as pessoas percebem disponibilidade, presença e importância. O mais interessante é que a maioria das pessoas passa anos vivendo esse padrão sem perceber que está presa dentro dele. E quando finalmente entende o que realmente está acontecendo nos bastidores dessas interações, passa a enxergar seus relacionamentos de uma maneira completamente diferente. E se o problema não for falta de vontade, mas aquele hábito de sempre deixar para depois aquilo que você sabe que precisa fazer? Se a procrastinação também está roubando seu tempo, sua energia e até a confiança que você tem em si mesmo, existe material na descrição que pode te ajudar a começar a mudar esse padrão de forma prática. O acesso tem um valor mínimo, justamente para ser acessível, e sua compra também ajuda diretamente a manter o trabalho do canal e a produção de novos conteúdos. Se você sente que está cansado de adiar o que realmente importa, confira o link na descrição. Pode ser o primeiro passo para finalmente sair do ciclo de depois eu faço. Talvez a parte mais estranha seja esta. Em muitos casos, as pessoas não começam a te respeitar quando você se afasta porque, de repente, descobriram que você é uma pessoa incrível.
O que muda primeiro pode ser a percepção que elas têm da sua presença. Pense em alguém que sempre responde suas mensagens, aceita qualquer convite, está disponível quando você precisa e continua tentando manter uma relação mesmo quando o outro demonstra pouco interesse. Com o tempo, essa disponibilidade pode deixar de ser percebida como uma escolha e começar a parecer algo garantido. E quando alguma coisa parece garantida, ela tende a receber menos atenção. É parecido com aquele objeto que está sempre na sua frente. Você sabe que ele está ali e simplesmente para de perceber todos os detalhes. Nas relações humanas, isso pode acontecer de maneira ainda mais sutil. Você não anuncia que está se afastando, não precisa criar um jogo ou fingir indiferença. Apenas deixa de fazer sozinho aquilo que deveria ser construído pelos dois. E é justamente aí que surge uma quebra de expectativa. A pessoa que estava acostumada com suas mensagens começa a notar o silêncio. Quem contava com sua presença começa a perceber sua ausência. Quem tinha certeza de que você estaria disponível começa a se perguntar por que você mudou. Isso não significa que toda ausência gera respeito, nem que ignorar alguém seja uma estratégia saudável. O ponto é outro. Quando você muda um padrão de comportamento, a outra pessoa finalmente recebe uma informação que antes não precisava processar. Sua presença não era automática. Ela dependia das suas escolhas. E essa mudança pode alterar a dinâmica social porque relações são influenciadas não apenas pelo que sentimos, mas também pelas expectativas que construímos sobre o comportamento do outro. É por isso que aquele amigo que nunca perguntava como você estava pode aparecer justamente quando você para de procurá-lo. É por isso que alguém que respondia suas mensagens horas depois pode começar a perguntar se aconteceu alguma coisa. E aqui existe uma armadilha que pouca gente percebe. Se você interpreta essa reação como prova de que precisa se afastar para ser valorizado, pode acabar transformando uma mudança saudável de limites em um novo jogo emocional. A questão mais profunda não é fazer alguém sentir sua falta. É entender por que você precisou desaparecer para perceber que estava oferecendo demais. Existe um efeito ainda mais profundo quando você deixa de estar disponível o tempo inteiro. Aos poucos, o comportamento das outras pessoas pode começar a mudar porque o padrão que elas conheciam deixou de existir. Imagine aquela pessoa que sempre iniciava a conversa, marcava o encontro, perguntava se estava tudo bem e fazia questão de resolver qualquer desconforto. Enquanto isso, o outro lado apenas respondia. Depois de algum tempo, essa dinâmica parece normal. Ninguém precisa combinar nada, porque todo mundo já sabe quem vai correr atrás. Só que, quando você interrompe esse movimento, algo começa a aparecer. Talvez a outra pessoa tome a iniciativa pela primeira vez. Talvez perceba que não sabe mais tanto sobre sua rotina. Talvez comece a perguntar onde você está, o que está fazendo ou por que ficou mais quieto. E existe uma consequência social importante nisso. Quando você deixa de ocupar constantemente o espaço de quem busca aprovação, abre espaço para que sua presença seja percebida de outra maneira. Não é sobre parecer superior. É sobre deixar de comunicar, através das suas ações, que qualquer comportamento será aceito para manter alguém por perto. Isso também pode mudar a forma como você próprio se enxerga. Quando você passa semanas tentando conquistar atenção, sua autoestima pode ficar presa às respostas que recebe. Uma mensagem respondida rapidamente vira alívio. Uma mensagem ignorada vira ansiedade. Um convite aceito vira sensação de valor. E assim, sem perceber, você começa a medir sua importância pelo comportamento dos outros. Quando reduz essa dependência, acontece algo diferente. Sua confiança começa a se apoiar menos na reação alheia e mais naquilo que você decide tolerar, oferecer e preservar. Só que existe um detalhe que muda completamente essa história. Algumas pessoas vão se aproximar quando perceberem sua ausência, enquanto outras simplesmente vão continuar distantes. E essa diferença pode revelar algo que você talvez não estivesse preparado para enxergar. Porque nem toda aproximação significa respeito, e nem todo afastamento significa perda. Às vezes, o que parece ser uma mudança na relação é, na verdade, uma oportunidade de descobrir qual era o papel que você ocupava nela desde o começo. E quando essa percepção aparece, até situações aparentemente pequenas, como uma mensagem não respondida ou um convite que nunca parte do outro lado, começam a carregar um significado diferente. Talvez você esteja percebendo que esse comportamento não começou hoje. Em algumas pessoas, a necessidade de correr atrás, explicar demais, agradar ou tentar recuperar rapidamente a atenção de alguém aparece muito antes daquele relacionamento atual. Pode ter começado em experiências nas quais atenção e afeto eram imprevisíveis.
Um dia você recebia atenção, no outro precisava se esforçar para consegui-la. E, quando esse padrão se repete durante muito tempo, a mente pode aprender uma associação perigosa. Quando alguém se afasta, é preciso fazer alguma coisa imediatamente para não perder aquela pessoa. É por isso que, diante de uma mensagem visualizada e não respondida, algumas pessoas sentem uma ansiedade enorme. Não aconteceu necessariamente nada grave, mas internamente parece que existe uma urgência. A pessoa olha o celular várias vezes, pensa no que falou, relembra a última conversa e começa a imaginar o que fez de errado. O presente ativa uma sensação que pode ter sido construída muito antes dele. Isso ajuda a explicar por que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Para uma, algumas horas sem resposta significam apenas algumas horas sem resposta. Para outra, aquilo desperta medo de rejeição, abandono ou de não ser importante o suficiente. A memória emocional funciona justamente nesse nível. Ela não precisa aparecer como uma lembrança clara para influenciar o comportamento. Muitas vezes, ela aparece como uma reação automática. Você sente primeiro e só depois tenta encontrar uma explicação. E então o ciclo se repete. Você percebe distância, aumenta o esforço, oferece mais atenção, tenta agradar, recebe pouco retorno e começa a se sentir ainda menos valorizado. Quando finalmente decide se afastar, surge um silêncio diferente. Pela primeira vez, você não está tentando controlar a reação de alguém. Está interrompendo um padrão que talvez tenha sido repetido tantas vezes que parecia fazer parte da sua personalidade. E é justamente nesse ponto que uma mudança aparentemente simples começa a revelar algo muito maior. Talvez o respeito que você procura nos outros também dependa da maneira como você aprendeu a respeitar seus próprios limites. Existe um momento em que você começa a perceber que se afastar não precisa ser uma estratégia para fazer alguém sentir sua falta. Pode ser simplesmente o resultado de uma mudança na forma como você enxerga a própria relação. E essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Antes, uma pessoa demorava para responder e você imediatamente procurava uma explicação. Pensava se tinha feito alguma coisa errada, mandava outra mensagem ou tentava recuperar a atenção. Agora, você percebe a reação surgindo e consegue fazer uma pausa antes de agir. Não significa que você deixou de sentir. Significa que o sentimento deixou de decidir sozinho o que você vai fazer. Essa consciência também muda a interpretação de situações que antes pareciam pessoais. Se alguém se distancia, você não precisa automaticamente concluir que não tem valor. Se alguém volta quando percebe sua ausência, você também não precisa interpretar isso como prova definitiva de amor ou respeito. Você começa a observar o comportamento inteiro e não apenas o momento que mais mexeu com suas emoções. A pergunta deixa de ser como faço essa pessoa me valorizar e passa a ser o que essa relação está mostrando através das atitudes. Essa mudança é importante porque comportamento humano não acontece isoladamente. As pessoas criam expectativas baseadas no que vivenciam repetidamente. Se você sempre está disponível, sempre perdoa, sempre inicia as conversas e sempre aceita pouco para manter alguém por perto, esse padrão também comunica alguma coisa. Quando você muda, a dinâmica pode mudar. Mas não existe garantia de que a outra pessoa vai se tornar mais respeitosa, madura ou interessada. E justamente por isso, a transformação mais importante não acontece do outro lado da relação. Acontece dentro da sua própria interpretação. Você começa a entender que se afastar não é desaparecer para provocar uma reação. É conseguir permanecer inteiro mesmo quando alguém não corresponde como você esperava. E quando essa capacidade cresce, situações que antes controlavam seu humor começam a perder força. Você ainda pode sentir saudade, insegurança ou vontade de procurar. A diferença é que agora consegue reconhecer essas emoções sem obedecer imediatamente a elas. Talvez seja aí que o verdadeiro ciclo se encerre, não quando alguém finalmente percebe seu valor, mas quando você deixa de depender da percepção dessa pessoa para reconhecer o seu próprio. Talvez, no fim, a pergunta nunca tenha sido apenas porque algumas pessoas começam a te respeitar quando você se afasta. Talvez a questão mais profunda seja o que a sua presença estava comunicando antes disso. Durante muito tempo, podemos confundir disponibilidade com importância, insistência com demonstração de afeto e distância com rejeição. E, sem perceber, começamos a interpretar cada resposta, cada silêncio e cada mudança de comportamento como uma medida do nosso próprio valor. Mas quando observamos esses padrões com mais atenção, algo começa a mudar.
A ausência deixa de ser uma ferramenta para provocar alguém e passa a revelar a dinâmica que já existia. Algumas pessoas se aproximam quando percebem que você mudou. Outras permanecem exatamente como estavam. E talvez ambas as reações digam muito mais sobre a relação do que qualquer explicação poderia dizer. Porque o comportamento humano nem sempre revela aquilo que sentimos. Muitas vezes, revela aquilo que nos acostumamos a aceitar, esperar e repetir. No final, talvez a mudança mais significativa não seja alguém finalmente perceber a sua falta. É perceber o que acontecia dentro de você enquanto tentava impedir que alguém fosse embora. E talvez seja justamente nesse ponto que uma simples distância deixa de parecer rejeição e começa a ser entendida como uma informação sobre a relação, sobre o outro, principalmente sobre você. Se você chegou até aqui, deixe seu like porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, comportamento humano e emoções. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e deixe nos comentários uma palavra ou frase dizendo o que você mais percebeu sobre você durante este vídeo. Agora, clique no vídeo que está aparecendo no card e continue assistindo pela playlist que deixei disponível para você. E se você realmente ficou até o final, escreva "Eu cheguei até o fim" nos comentários. Isso me mostra quem está acompanhando conteúdo de verdade e ajuda o canal a crescer.